O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, já não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, caminhando para o grande mistério que se aproxima, hoje o Senhor nos concede a graça de tomar-nos pela mão. A partir da primeira leitura da profecia de Ezequiel, eu mesmo vou tomar os israelitas, eu mesmo vou reconduzir. Parece que agora nós já estamos sentindo os frutos do voltar para Deus. Quando nós escutamos a própria promessa do Senhor que se renova para aqueles que não mais se mancharão com os seus ídolos, nunca mais cometerão infames abominações, eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. A imagem própria do pastor, a imagem daquele que reconduz para a terra do seu coração aqueles que decidiram por livre decisão fazerem o caminho de regressar para este abraço misericordioso. De fato, essa aliança de paz que o Senhor deseja estabelecer e multiplicar é fruto da nossa oferta e do nosso desejo consciente de dizer a Jesus: não dá mais para viver distante, não dá mais para viver de ídolos, não dá mais para viver de conversas, não dá mais para aceitar só propostas. Eu assumo agora, Senhor, porque Tu mesmo agora desejas que eu te pertenço, porque a Tua palavra me diz: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Não mais nos perderemos, porque decidimos que caminhar contigo é um caminho profundo que liberta o meu coração, que liberta a minha razão, que liberta a minha história, para que eu possa regressar ao teu abraço misericordioso. Por isso, fará de nós uma nação única, não mais um povo dividido nas ideias, não mais um povo dividido diante de deuses, não mais corações repatriados por idolatria, mas corações que decidiram voltar, porque o amor experimentaram.
E a liturgia de hoje nos faz fazer esta experiência um tanto inquietante. Porque, de um lado, nós contemplamos Jesus, que sai do mistério da ressurreição de Lázaro. Jesus que antecipa o amor. Jesus que se revela. Recordemos que um pouco antes, a irmã de Lázaro diz a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que beleza compreender que Jesus é este mistério que se antepõe às paredes da razão e do coração. Aquele coração que era afagado pela força da amizade de Jesus, aquela casa onde Jesus se fez amigo, aquele espaço onde Jesus respirou como humano e sentiu de ser cuidado a partir dos seus pés, até o espaço que lhe acolhia, pelo carinho e pela amizade, também lhe faz um confronto. Por que que o Senhor não está aqui na hora que eu grito por misericórdia? Como pode o Senhor permitir que o teu amigo morra? E Jesus, com toda docilidade, vai ser pego agora para assumir o caminho da cruz, por consequência do amor que toca o coração morto e faz devolver-lhe a vida. É bonito perceber que somente quem experimenta um amor que vem de Jesus, somente quem experimenta uma fé profunda, enraizada, não aquela fé simplesmente que o vento faz sacudir e jogar a palmeira ao chão, ou levar as flores, ou levar os frutos, ou arrancar os galhos, mas é um amor que na intimidade e até na morte, quando a alma precisa experimentar, vai aprofundando, e por isso esse amor profundo cria raízes. A amizade de Jesus no coração de Lázaro não é uma amizade por tempestades, não é uma amizade por ocasião, é um processo maduro de intimidade. Por isso, Lázaro, venha para fora. Não é simplesmente dizer eu te ressuscito, eu te dou a vida. É um processo que diz saia de si e volte a viver. Saia da morte e venha a vida. E é bonito perceber que aquilo que antecipa esse texto traz as características de um homem que já fede, porque há tantos dias está guardado ali, morrendo. Nós nos encontramos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, porque esse fedor pode ser também aquele pecado que toma o coração destes homens. Porque qual é o pecado que hoje meditamos quando olhamos o Santo Evangelho? Aquilo que chamamos inveja. Nós compreenderemos que se por um lado o amor grita, saia para fora, o amor grita, deixe próprio que a força da minha amizade, do meu amor, do meu carinho, lhe tire da sepultura, ainda que fedorento, saia Lázaro, saia Anderson, saia Maria, saia José, é hora de encontrar a força na minha amizade contigo. A caminhada quaresmal é pesada sim, mas é na purificação desse amor que eu revelo o cuidado e o carinho do meu coração, é limpando-te de todas as marcas, é limpando-te de todas as idolatrias, é limpando-te de todos os efeitos contaminados na tua história e na tua vida, que o teu coração vai fazendo o caminho de regresso, que o teu coração vai se reconhecendo como pertencente a um povo que agora não mais experimenta uma lei fria e calculista, porque se tu não lavares as mãos, tu não terás comunhão, porque se tu não te prostrares diante do muro, tu não terás comunhão, mas agora tu és convidado a reverenciar um coração que cabe dentro do teu coração com toda a mazela que existe, com todo o pecado que existe, que cabe dentro dele o teu coração para ser purificado. Pertencer significa, a partir de uma experiência, assumir na própria vida aquele que escolhi, que experimentei e que agora desejo viver como. Mas estes homens se sentem ameaçados. O que faremos? Todos vão acreditar no bem que ele tem feito. A inveja é como o mosquito da dengue. Ela pica, e depois aquele coração envenenado, febril, ele transmite esse efeito para tantos outros. O invejoso nunca vive sozinho. Olha a comparação. Quando Jesus
sente-se intimidado por aqueles homens que naquele momento já decidiram tirar a sua própria vida, Jesus se retira em comunidade. Jesus vai com os seus discípulos para um lugar à parte. O invejoso, ele também reúne uma comunidade. Ele sabe a quem envenenar. Ele sabe que a fraqueza do seu coração é tomado por um desejo de posse, de poder, de ganância tão grande, que ele primeiro deseja queimar toda aquela situação a qual é veneno dentro do seu coração. Por isso, se por um lado nós experimentamos o amor que nos tira da sepultura, o outro lado nós encontramos homens fracos que quer colocar o amor que cura dentro da sepultura. O quanto é difícil quando alguém nos fala de Deus com autoridade. O quanto é difícil deixar que o testemunho e a vida de alguém seja maior do que aquilo que agora eu posso ser. O quanto é difícil quando eu permito ser tomado pela ousadia da vida de um coração que já decidiu não mais ser infectado, mas ser tomado por Deus. O quanto esta pessoa dentro de um coração fraco e invejoso não é remédio, é todos os dias uma causa de dor, e a inveja é sim significado de uma angústia profunda que nasce da insatisfação de não ser como aquele que eu gostaria de ser, e como eu não consigo, eu preciso matá-lo. E hoje é comum, meus irmãos e minhas irmãs, na vida da família, na vida profissional, se aquele se coloca maior do que eu, no destaque daquilo que faz, é melhor que eu mate. E hoje existe uma morte, o tanto quanto cruel, como a morte que foi surpresa o nosso Senhor, a morte pela santa indiferença, que de santa não tem nada. É mais fácil me fazer silencioso, é mais fácil como o traidor virar o rosto, é mais fácil como a traição baixar os olhos para que eu não veja aquele que é objeto do meu pecado e fonte de cobiça de um pecado que eu preciso converter. O Senhor não vai me dar o lugar do outro, e se me der, se prepare, eu sou o primeiro a cair frustrado, porque a graça de Deus não habita naquilo tão somente que faço. Não somos robôs monitorados por forças que me levam a fazer simplesmente aquilo que Jesus entra em contraste com esse povo, porque não é tão somente o que ele diz e o que ele prega, é aquilo que ele faz quando a palavra não sai, é aquilo que ele comunica quando os gestos vão além, é aquilo que ele faz quando o coração grita pedindo socorro, que não leva para o centro da atenção, que não faz com que seja visto, aplaudido. É aquilo que na intimidade ele passa e toca no segredo dos corações. É aquilo que ele passa e vê o cego e na saliva ele trabalha da intimidade do seu ser e liberta aquela visão. É aquele caminho profundo e inquietante que salva um coração. E por isso hoje Jesus diz para nós, é tempo de curar essa inveja, é tempo de não me levar tão somente para a cruz, porque tu desejas o lugar daquele a quem te chama a atenção, a voz, o olhar, o sorriso, o corpo e os dons. Nós não estamos aqui para seguir a ninguém por causa de dons, nós estamos aqui para seguir a Cristo e curar os nossos corações. E esta cura que hoje o Senhor nos apresenta, será que nós somos aqueles que reunimos dentro de nós pessoas e sentimentos para perguntar o que fazer com aquele que se destaca, o que fazer com aquele que prega, o que fazer com aquele que ama Jesus, o que fazer com aquele que por missão está carregando a cruz? Vamos matá-lo, porque assim seremos salvos. De fato, foi um pouco esta experiência que hoje o Evangelho nos ajuda com profundidade. Caifás não falou por si mesmo. Ele não tinha noção daquilo que, sem a memória saudável, Deus colocava no seu coração. Não só morrer pela nação, mas para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. É fácil, pela inveja, matar, mas é muito difícil reconhecer quem se coloca como expiação para devolver a vida. Não são almas que sofrem simplesmente uma noite. São almas que não dormem.
são almas que têm tormentos, são almas que se sentem fragilizadas na sua saúde, são almas que se consomem como Cristo, se desfiguram, porque se colocar como sacrifício para o outro é tomar também sobre si as dores do outro. Por isso que Jesus com liberdade vai dizer-nos: ninguém tira a minha vida. Eles não vão me levar arrastando, eles não vão me empurrar para que eu abrace a cruz. Com liberdade eu já assumi que para o meu caminho profundo de comunhão com o Pai, é isso que eu abraço para a libertação de muitos que durante o tempo e na história vão entregar a sua cruz, vão me abandonar, vão dar o beijo falso, vão me negar 3 vezes, vão ter o desejo de dizer: a esse Jesus ensanguentado eu não quero experimentar, a esse Jesus compadecido eu não quero testemunhar, a esse Jesus que desceu para escrever no chão, quando olhou os olhos de uma adúltera que seria apedrejado e se compadeceu, a esse Jesus que tocou nos olhos daquele que estava cego, eu não quero testemunhar, porque é feio demais olhar um rei, olhar um homem glorioso, totalmente fraco e despido das suas forças. E o que Jesus nos ensina com isso? Nós temos medo de assumir a nossa fraqueza para experimentarmos nela a redenção. Por isso, se não encontrarmos a inveja que em nós habita, se não encontrarmos os pecados que em nós já fazem moradas e tornaram-se próprios como uma creche dentro de nós, porque nos infantilizam e que nos fazem correr da cruz, porque como criança que pega ali o pãozinho escondido e corre para a mamãe, não vê, e quando está mastigando a mamãe pergunta: o que está fazendo? Nada não, e com a boquinha cheia de pão. É um pouco nessa dimensão infante da nossa alma que Jesus vem nos ajudar a compreender. Meu filho, minha filha, não é feio se acusar quando em ti a inveja habita. Não é feio te acusar quando em ti o julgamento habita. Mas não reúna teus amigos para matar o teu irmão. Mas não reúna os teus amigos para fazê-lo viver uma decepção. O amor precisa chegar aí. Faça o caminho de Lázaro comigo. Deixa eu visitar a tua casa, deixa eu cuidar de ti, deixa eu pegar esses espaços que estão tomados por bactérias. Sim, esse espaço dentro de ti que muitas das vezes tu te utilizas dele para matar, para envenenar, para ferir, para julgar, para assumir essa vaidade. Eu tenho sim, Senhor, a inveja. Trabalha comigo esse caminho. Que eu seja aquele que experimente a consciência profunda que no dia que a minha dor a ti declarei, a tua visita eu recebi. Por isso, é bem mais gostoso no caminho da santidade, quando um coração confessa aquilo que pensa ser o maior pecado. Hoje, nós somos conscientes da inveja que entrega Jesus para o caminho do Calvário. Mas o que Jesus fez com isso? Amou simplesmente. Quando nós estamos vítimas da inveja, nós desejamos matar. E o caminho de nosso Senhor não. É devolver a vida para que eles morram e encontrem sentido que a verdadeira vida não está em matar o outro, mas fazer um profundo caminho de crescimento. Meus irmãos e minhas irmãs, é difícil, porque ao mesmo tempo que entregam Jesus, ao mesmo tempo que Jesus sabiamente se reúne com a sua comunidade para a oração, se reúne para a sua comunidade para os tempos difíceis que virão, o povo que já está no templo, oferecendo os sacrifícios em preparação para a Páscoa, já começam a se perguntar: será que ele não virá para a festa? Sim, ele será a grande festa, mas antes da festa, a fatia do bolo principal, que serão os teus julgamentos, as tuas ofensas, os teus pecados, ele não só comerá, mas ele dará o seu próprio corpo como alimento. É este sacrifício que nos faz voltar agora para o altar e, juntamente com a apresentação do pão e do vinho, pedir a Jesus, neste sacrifício que me revela plenamente o teu amor, que deseja que nós sejamos um povo santo, um povo fiel, um povo liberto, um povo que não mais encontra na idolatria e nas respostas prontas. Eu me encontrava com a senhora que dizia: padre, por muito tempo eu trouxe no meu coração um projeto de vida, de abrir uma grande empresa.
E quando o abri, Padre, me veio a grande tentação. Todas as pessoas que pareciam comigo eu mandava embora. Ninguém poderia ter o temperamento parecido com o meu. Quando nas reuniões aquela pessoa se manifestava inflamada, o tanto como eu sou, eu já colocava na lista para despedi-la. E eu perguntava, o que foi que a senhora aprendeu depois de mandar tanta gente embora, quando na verdade era a senhora que precisava voltar para a casa do seu coração? Não eram aquelas pessoas que te inquietavam, era o seu problema. A inveja não era das pessoas, a ira não era das pessoas, o ser colérico não era das pessoas, era o teu coração que precisava voltar para esse abraço de perdão. Ela, de fato, Padre, foi depois de muito tempo que eu compreendi quantas pessoas eu precisei matar para me dar conta que eu primeiro precisava fazer a experiência da sepultura. Que hoje nós possamos nos colocar diante de Jesus, do altar do sacrifício, onde está a fonte da nossa cura. Quando comungamos ou espiritualmente da comunhão participamos, o Senhor nos dá a graça de recebermos esta grande cura. Curar a inveja. Eu não preciso ser como ninguém. Eu não preciso assumir o lugar de ninguém. Eu já tenho um lugar no coração de Deus. E os dons que Ele me confere, eu tenho uma certeza que, sendo pequenos, do tamanhozinho de um grão de mostarda, ou aqueles a quem Deus, por alma forte, concede dons maiores, isto não significa ser menos tentado, porque quanto maior a graça numa alma, maior também a desgraça, porque a alma que cresce em Deus parece que tem uma mordaça no pé, cai muito mais. Mas nós não caímos quando temos uma alma maior, um convite maior, só por elegância, mas é por fraqueza. É o primeiro pobre que se sente iluminar no coração a necessidade de ter Deus o tempo todo convertendo, amando, falando, ajudando e fazendo caminhar. Que hoje nós abramos o nosso coração e deixemos que a experiência de Betânia seja a nossa vida. Aqui está, Jesus, o lugar da tua amizade comigo. Visita-me, ressuscita-me, para que nesta caminhada, rumo ao Tríduo Pascal, eu possa fazer a experiência profunda de superar as invejas, os ciúmes, os medos, os rancores. A alma que confessa diante de Deus a pequenez que se encontra, Deus se inclina com largueza e a providência chega. É bom ter vergonha na cara e dizer a Jesus, com humildade eu te digo, que aqui está o invejoso, que há muitos irmãos e irmãs já contaminou, mas agora eu preciso do teu antídoto para contaminar o meu coração, o verdadeiro amor. Quem ama de verdade não trai. Um amor marcado pela traição grita para o mundo, eu preciso ser amado. E nós sabemos onde está o nosso amor verdadeiro, um amor que se faz paixão. Por isso que nós vivemos o mistério da paixão, morte e ressurreição. Paixão, um amor inflamado que abraça uma causa, e é o nosso coração invejoso que Ele quer libertar. Ele tem paixão para entrar dentro da nossa vida e arrancar esse objeto de sedução e devolver a verdadeira arte de louvar. Um coração que, se ver livre, tem capacidade de louvar.